espíritos desfigurados de garotinhas descem escadas de cabeça para baixo. Outros assombram crianças, aterrorizam adultos e até matam pessoas. Cenas como essas são comuns em filmes de terror. Na grande maioria deles, os espíritos são abordados de forma negativa, ocupando o lugar de vilão na história. Por esse motivo, e por outros mitos fantasiosos criados para caracterizar a vida após a morte, não são raros os casos de pessoas que se sentem constrangidas ou amedrontadas quando ouvem a palavra espiritismo. Isso acontece quando o indivíduo é mal informado sobre o assunto. Desta forma, a primeira coisa que vem à mente é a retratação da indústria cultural, ou seja, o espírito mau. O problema não é de hoje. No século XIX, a comunicação com o mundo espiritual era usada para atrair o público e gerar lucro. Neste documentário, o ouvinte terá alguns esclarecimentos sobre a doutrina espírita. A doutrina tem como base 3 vertentes: a científica, a filosófica e a religiosa. Ela trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos e de suas relações com a vida material. Vale ressaltar que aqui, quando falamos em espíritos, isso inclui os encarnados, humanos, e desencarnados, almas. Toda a base para o entendimento do raciocínio espírita está na obra escrita por Allan Kardec. O pai do espiritismo nasceu em Lyon, na França, em 3 de outubro de 1804. Viveu até os 65 anos de idade. Era casado, falava 4 idiomas, estudava astronomia e fenômenos ligados ao magnetismo. Estudou na escola de Pestalozzi, escreveu diversos livros didáticos e lecionava para alunos sem recursos financeiros. Certo dia, Kardec foi convidado por um amigo para assistir a uma brincadeira de salão em evidência na época: as mesas girantes que se comunicavam através de batidas com os pés. Ele pensou que se tratava de algum fenômeno ligado ao magnetismo e aceitou o convite. Depois de algumas sessões, ficou intrigado. Aos poucos, descartava a hipótese de truques e se convencia de que, por detrás das mensagens, havia alguma coisa inteligente responsável pelos movimentos. A causa inteligente que se manifestava dizia que os movimentos eram provocados por espíritos de homens que já haviam vivido no mundo. Passou a estudar o fenômeno e decidiu que começaria a promover reuniões. Em um dos encontros, um espírito que usou o nome de Verdade dizia que caberia ao professor desenvolver, dar corpo e codificar uma nova doutrina filosófica e religiosa. Allan Kardec desempenhou com sucesso a missão. Explicou em sua obra todos os fenômenos de maneira racional, revivendo e reforçando os ensinamentos de Jesus e da espiritualidade superior. Trabalhou com vários médiuns diferentes, já que ele não possuía esse dom. Escolhia cuidadosamente, fazia perguntas aos espíritos, revisando e comparando repetidamente as respostas. Desta forma, vinha ao mundo dos humanos, os espíritos encarnados, os princípios do espiritismo. A primeira obra foi escrita em 1857, O Livro dos Espíritos. A filósofa e professora universitária Márcia Luísa fala sobre o assunto. Não fui ao espiritismo por nenhum fenômeno psíquico. Eu não fui ao espiritismo por grandes problemas. Tinha problemas emocionais como todo mundo na adolescência, mas eu fui por causa do Livro dos Espíritos, que eu li e achei tão racional que eu abandonei a minha religião inicial e assumi o espiritismo com 18 anos por causa da racionalidade. Então acho que você tem que estar preparado para poder ler aquela obra, que é uma obra densa, né? É uma obra séria, e ela te traz argumentos lógicos. Então, se você procurar só emoção, não é o caso que as pessoas hoje procuram muitos romances espíritas. O romance espírita não vai resolver nenhuma questão que você tenha, porque ele é um ótimo passatempo, saudável, acho que é uma leitura boa, né? Libera a pessoa de muitos pensamentos às vezes negativos, tal.
mas ao mesmo tempo ela não entra na discussão de questões mais aprofundadas, né? Então eu penso que não tem como você ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. Então a pessoa que quer realmente se entender melhor a vida e buscar um caminho melhor, ela vai encontrar isso nos livros de estudo e nas obras básicas, né? E quem quer simplesmente às vezes um alento para alguém que perdeu um parente, ou não entende uma relação amorosa que acabou, ou está com um problema na sua vida, às vezes o romance ajuda, mas isso não resolve o problema. Além dessa, Kardec escreveu o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Alguns dos princípios relacionados nos livros são a existência do espírito e sua sobrevivência após a morte, a reencarnação, a lei de causa e efeito, e a comunicação entre o mundo material e espiritual, e a evolução progressiva dos espíritos. Esses princípios estão interligados por uma lógica. Os humanos, compostos por matéria e espírito, vivem na Terra e passam por experiências. Corpo e alma estão ligados e não é possível viver sem um equilíbrio entre os dois. A Terra pode ser considerada o lugar onde o espírito passa por provações. As pessoas estão sempre expostas a caminhos e escolhas. O espírito evolui quando se livra dos maus pensamentos e aprende a perdoar, por exemplo. Quando uma pessoa morre ou desencarna para os espíritos, o espírito dela ainda vive. Ela passará a viver no mundo espiritual e retornará à Terra quantas vezes for necessário para que seu espírito evolua, tornando-se bom e livre de maldade. Alguns espíritos encontram o caminho do bem mais rápidos que outros. Neste ponto, é preciso deixar claro que só é considerado espiritismo quando a doutrina seguida é a codificada por Allan Kardec. Ouça, codificada, não criada. Não é raro encontrarmos centros que se denominam kardecistas. O correto é espírita, já que a doutrina foi criada por espíritos e não por Allan Kardec. A filósofa Márcia Luísa introduziu sua explicação acerca da base filosófica do espiritismo partindo do referencial de Platão e Sócrates abordado no Livro dos Espíritos. A base filosófica da doutrina, primeiramente, é uma base metafísica, porque ela acredita na pré-existência do espírito, né, e na sua subsistência depois da vida terrena, né? Então ela é metafísica. Ela também é metafísica porque ela acredita que existe uma verdade universal, né? Existem assim valores e determinações do Criador que orientam a organização dos mundos, dos vários seres inteligentes que vivem nesses vários mundos. E nesse sentido, então ela acredita algo de absoluto, né? Que se mantém, que passa aí por toda essa história da existência nos vários níveis, várias dimensões. Então tem alguma coisa que subsiste. Independente de ser este mundo ou outro, algumas coisas são de valores eternos. E eu acredito que talvez as duas coisas fundamentais aí, a vida, a própria vida seria um valor eterno, independente do tipo de ser humano, independente do tipo de existência inteligente que exista neste ou em outros planos. E o segundo, além da vida, seria a questão do amor. Né? Então, o amor como uma categoria mesmo de relacionamento, uma categoria de manutenção da própria vida, de estabelecimento de relações entre os vários planos, né? Então acho que seriam dois grandes pilares para a gente entender a parte metafísica. De um outro lado, o próprio Kardec, no início do Livro dos Espíritos, na introdução, ele coloca para a gente a importância dos pensamentos aristotélico e platônico, que também são pensamentos metafísicos, né? E que vão se basear nessa, eu diria, aparente dualidade entre mundo material e mundo espiritual, né? Colocando o mundo espiritual como um elemento prioritário, principalmente para o Platão. E o mundo material como um segundo mundo, né, que vem como o mundo da sensibilidade, para a gente poder ter experiências e poder desenvolver mais o crescimento da nossa alma enquanto ser encarnado, e depois o nosso espírito, né, já liberto do corpo terreno, continuar num plano intermediário esse desenvolvimento. Por que algumas pessoas têm facilidade para se comunicar com espíritos? No próximo bloco, falaremos sobre mediunidade. E, claro, Chico Xavier.